Vamos chamar mais gente para falar desse assunto, gente que entende. Luiz Fernando Figueiredo está com a gente, o nosso comentarista de economia. Podemos colocá-lo aqui no telão? Eu quero a avaliação do Luiz Fernando. Tudo bem? Bem-vindo ao 360. Queria a sua avaliação exatamente sobre esse ponto, Luiz Fernando. A gente está aqui tentando fazer uma tradução do que disse na apresentação da regra fiscal Haddad e a gente entendeu até aqui, claro, eu com a ajuda do NACA, de que Haddad está falando de criação de novos impostos e não de mexer nos impostos que já existem. Foi essa a sua percepção também? Então, esse arcabouço, no final, ele fica de pé, desde que você consiga mudar a arrecadação. Porque a arrecadação depende de crescimento econômico e depende ou aumento de alguma alíquota, redução de isenções e coisas desse tipo. Então, eu acho que é para aí que nós vamos. Luiz Fernando, agora eu quero sua avaliação sobre a proposta em si. Eu estava fazendo um questionamento de bastidor aqui para o NACA, porque algumas pouquíssimas pistas foram sendo dadas, né, ao longo do processo, as mais recentes pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, mas a gente só conseguiu entender mesmo o que o governo quer com essa apresentação em detalhes de hoje, né? Tá em consenso com o que a gente vinha ouvindo ou com as expectativas de vocês, economistas? Olha, o mercado estava mais preocupado. Essas medidas, elas estão com uma cara melhor do que o mercado achava. Não é por outra razão que a curva de juros está fechando, a bolsa está subindo, já faz alguns dias. O que você poderia dizer, olha, esse arcabouço ele vai muito lentamente até a sustentabilidade fiscal. Esse seria um ponto. Segundo ponto, ele é calcado muito na arrecadação, nas receitas e não em redução de despesas. Essas duas coisas são verdade, mas o receio do mercado de um cenário alternativo era de uma coisa muito pior, uma coisa sem pé nem cabeça. E veio uma coisa com pé e com cabeça que nunca vai ser e nunca vai agradar a todos, mas é uma coisa que foi dentro de um plano muito mais razoável. Certo. A gente vai assistir agora outro trecho do que disse Haddad mais cedo na apresentação da nova regra fiscal. Agora ele falando sobre essa medida buscando sanar deficiências de regras fiscais anteriores. Vamos ver. E ao longo desse tempo todo, nós tivemos algumas mudanças, bem poucas na verdade, mas algumas mudanças de regra fiscal. E a última, o teto de gasto, está sendo substituído hoje por uma regra que procura sanar o que nós identificamos como deficiências das regras anteriores até aqui. Na regra que teve vigência até o teto de gastos, você tinha meta de superávit primário, meta de resultado primário, mas a grande crítica que se fazia é que ela não tinha uma dimensão anticíclica. Você não conseguia corrigir, né? Quando o país prosperava demais, você, para cumprir a lei, bastava manter a despesa em compasso com a receita, que basicamente o resultado primário estava preservado. E era muito difícil você reverter isso numa fase ruim, porque você não tinha uma poupança prévia. NACA, queria ouvi-lo sobre esse apontamento feito pelo ministro da Fazenda. É interessante quando ele fala sobre, né, regras antigas e fiscais antigas que estão em desuso ou deixaram de ser usadas, porque o que eu ouço de muitos economistas é que o problema, ok, é importante ter uma regra fiscal consistente, que seja crível, que funcione ao fim e ao cabo nas projeções econômicas, mas para que tudo isso funcione e a roda da economia possa girar de maneira adequada, é preciso ter vontade política de executar a regra fiscal estabelecida. E isso definitivamente nós não tivemos ao longo dos últimos anos, inclusive com este governo que chegou em janeiro ao propor a PEC da transição. Foi uma maneira legal, mas foi uma maneira de burlar o teto de gastos. Então, é interessante observar que a reação dos economistas, a primeira reação é positiva, assim, me parece minimamente
positiva sobre o desenho apresentado pelo ministro Fernando Haddad. Agora, outros 500 são a vontade política que se tem de executar, de fato, este mecanismo, né? E a gente tem que lembrar, né, Luiz Fernando, assim, quando o NACA fala de vontade política, a discussão interna que se deu em torno dessa proposta e o embate que foi publicizado praticamente do Haddad com a política, né, dos setores da política, né, e o receio dentro da Fazenda de que a política minasse demais essa proposta, tanto que ela ficava ali sendo guardada às 7 chaves. Pelo que a gente vê agora, a sua avaliação vence a economia ou tem a digital da política em algum detalhe do que foi apresentado hoje, pelo menos pelo ministro Fernando Haddad? O que eu acho é que, no final, houve uma aceitação da ala política a essa proposta apresentada. Não dava para brincar, porque essa é a proposta, eu diria, principal, básica, que o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento estavam trazendo. Então, minar demais essa proposta seria muito complicado e ia trazer uma instabilidade enorme. O que é interessante é que essa proposta, no final, ela vai na direção do Congresso, porque o Congresso mesmo, o próprio presidente Lira disse, olha, não pode vir uma proposta que seja irreal do ponto de vista de sustentabilidade fiscal. E essa proposta, ela é realista. Vamos ver mais um trechinho, gente, para a gente poder comentar do Fernando Haddad no momento de apresentação da nova regra fiscal. Haddad falou que os setores que ele considera beneficiados pela atual regulamentação vão ser revistos, incluindo o de apostas eletrônicas. Significa que nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas e que não foram revistas por nenhum controle de resultado. Muitas caducaram do ponto de vista de eficiência, precisam ser revogadas e nós vamos, ao longo do ano, né, e já começando na semana seguinte à apresentação do arcabouço, nós já vamos encaminhar para o Parlamento as medidas saneadoras que vão dar consistência para o resultado previsto nesse anúncio. Sim, nós contamos, portanto, que aqueles setores que estão muito beneficiados, ou setores novos que sequer estão regulamentados, né? Falava-se muito lá na Câmara e no Senado sobre essa questão das apostas eletrônicas, que vai ser regulamentado. Mas esse é um item de uma lista extensa de benefícios indevidos, de fraudes, de todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, que vão ser revistas para fechar os ralos do que a gente chama de patrimonialismo brasileiro. Pois é, Fernando Nakagawa, tem essa expectativa já antes mesmo da tal viagem da China que precisou ser cancelada, já se falava na possibilidade de enviar uma medida provisória com a taxação desse setor, né, das apostas eletrônicas. Mas o ministro dá a dica de que tem uma extensa lista para taxar. Ele está com o talãozinho ali para cobrar impostos, assim, com a caneta pronta para começar a marcar setores novos. Acho que é uma discussão interessantíssima e talvez aí, Tainá, seja onde o governo, a área onde o governo pode ter mais dificuldade em termos políticos. São duas discussões, eu acho, em paralelo quando a gente fala nisso e os 100 bilhões, 150 bilhões que o governo, que a equipe econômica tem mencionado como potencial de arrecadação. Primeiro são esses segmentos novos, né, da economia, então as grandes empresas de tecnologia ou essas apostas eletrônicas, as apostas esportivas. Aí acho que tem pouca polêmica, pelo menos em termos econômicos, são segmentos
segmentos que são subtaxados hoje usam de artimanhas. Por exemplo, muitas empresas sequer têm formalmente sede filial aqui no Brasil, estão em outros países e com taxação muito diferenciada. Então, sobre isso, me parece que, de fato, há um campo a ser explorado aí. Não faço ideia de quantos bilhões de reais é possível arrecadar. Agora, há uma outra discussão, o ministro mencionou, de setores que têm benefícios tributários e que, na avaliação da equipe econômica, não seriam adequados ou não estariam mais atualizados com as políticas do atual governo. Aí mora uma baita polêmica, porque quem hoje tem benefício tributário não vai deixar barata essa conta, vai reclamar muito no Congresso Nacional, vai fazer muita pressão. Aí pode ter problema político, do tipo, o governo tem força política para voltar a cobrar tributos de segmentos que hoje são beneficiados? Essa é um campo assim que tem muita discussão, tem muito pano para manga por aí. Luiz Fernando, não posso deixar de te perguntar sobre juros, né? Se é uma boa sinalização para o Banco Central, se agora, com mais clareza em relação a essa nova regra fiscal, há possibilidade da diminuição da taxa de juros numa próxima ata do Copom, de repente, alguma sinalização breve sobre esse assunto. Como espera o governo? Vamos lá. Primeiro que o fato dele dizer que eles vão atrás de mais 100 a 150 bi, que no final, como o Aragó falou, a gente não sabe quanto eles vão conseguir, mas ele é bom. Por quê? Porque o governo está projetando um déficit primário de 0,5% esse ano. Há pouco tempo atrás era de 1%. Bom, arrumou dinheiro como? Então ele está, na verdade, dizendo como ele está arrumando dinheiro. Ó, vai ser através disso, coisas que caducaram. Vamos lembrar que no governo Dilma foram mais de 200 bilhões de novas isenções tributárias que foram feitas. Hoje são quase 400 bilhões de isenções tributárias. Então tem muita coisa para fazer nesse lado, sim, com toda a dificuldade política. Com relação ao Banco Central, essa regra ela está já tendo um impacto no mercado que é um impacto positivo. E o Banco Central depende desse impacto positivo porque ele depende que as expectativas se reduzam de inflação. Se as expectativas se reduzirem, abre sim espaço para ele poder reduzir a taxa de juros. Não dá para ele reduzir a taxa de juros se as expectativas estão subindo. Seria, inclusive, temerário. Então, o que nós estamos vendo é que o impacto do que foi feito, desse novo arcabouço, com todas as dúvidas que ainda existem, de alguns dias para cá que veio sendo mostrado qual é o arcabouço, teve um impacto já razoavelmente significativo e isso, sem dúvida, vai ajudar, sim, o Banco Central a começar a dar os passos para uma possível queda de juros, que eu não acredito que seja na próxima reunião, mas talvez na seguinte. Ótimo. Luiz Fernando Figueiredo, muito obrigada pela sua participação aqui no 360. A NACA também, obrigada pelas análises.